Ok? Bom dia. Ok. Ô, John, quantos são os estados que estão conectados? Alex, pode dar essa informação aí? Já temos alguma notícia? Estão todos bem conectados? Estão todos ouvindo direitinho? Sem ruídos ou com ela? Mas não custa a gente fazer uma recordação, né? Uma função definida pela expressão ax mais b, não é? Uma função polinomial do primeiro grau. Então, essa função, variável real, se chama função afim. Uma vez apresentada a função afim, a primeira coisa é olhar para o gráfico. Como é que é o aspecto do gráfico da função afim? É uma reta. Por quê? Fez um silêncio súbito aqui no Rio de Janeiro. Por que que o gráfico é uma reta? Bem, você vai marcando 2, 3, 4 pontinhos, aí você vê que fica tudo numa reta, é assim? Pois é, a gente tem que dizer um pouco mais do que isso. Não é simplesmente olhar pontos e observar, está na moda esse termo, né? Observa-se que a matemática não pode caminhar, né, com argumentos desse tipo. É preciso, mesmo que a gente não demonstre tudo, é preciso dizer um pouquinho mais. De que maneira eu posso, aqui falando de uma forma geral, mostrar que 3 pontos, por exemplo, vou chamar P0, P1, P2. Como é que eu posso mostrar que 3 pontos estejam alinhados, sejam colineares, não é? Pois é, a gente pode fazer isso de algumas formas simples. Vamos imaginar que no meu desenho sempre o P1 esteja entre P0 e P2. Se você já tem a ferramenta de calcular a distância entre 2 pontos, né, no plano cartesiano, coisa que é muito simples porque só depende do teorema de Pitágoras, não é? Então, ser colinear significa que a distância de P0 a P2 é igual à soma das distâncias de P0 a P1 e P1 a P2. Então, se dados 3 pontos, x1, y1, x0, y0, x1, y1, x2, y2, com a condição, né, que P1 esteja entre P0 e P2, quer dizer, com x0 menor que x1, menor que x2, demonstrando esta igualdade, eu estarei realmente me convencendo, estarei convencendo aos alunos também, que esses pontos são colineares. Então, se os pontos, né, forem do gráfico dessa função, eu terei demonstrado que o gráfico da função afim é uma reta. Isso está feito no livro. E eu recomendo, né, que vocês leiam, não precisa ser agora, o que está no livro. Uma outra forma de mostrar a mesma coisa seria
dada uma reta Z qualquer, não coincidente, passando por P0, mas não por P1 ou P2, uma forma alternativa é você mostrar que o ângulo Z P0 P1, Z P0 P1, é o mesmo ângulo Z P0 P2. Então, se o ângulo ZP0 P1 for o mesmo ângulo ZP0 P2, também está resolvido o meu problema. P0, P1 e P2 são colineares. Então, como está feito no livro da primeira forma, vamos ver o que nós conseguimos fazer com essa ideia. Vamos, então, escolher um ponto P0 que esteja no gráfico dessa função. E, por comodidade, eu vou escolher um ponto muito importante. Então, esse ponto P0 de abscissa 0 e ordenada B está no gráfico da nossa função. Um ponto P1, x1, y1, se está no gráfico dessa função, então y é ax1 mais b. E um ponto P2, x2, ax2 mais b. P1 por aqui, P2. Eu forcei um pouco, né? E vamos imaginar a minha retinha Z horizontal passando por P0. Chamei Q1 a projeção de P1 sobre Z. P2, a projeção de Q2, a projeção de P2 sobre Z. E eu vou tentar, então, mostrar esse fato, né? Que o ângulo, vou escrever agora, né? Q1, P0, P1 é o mesmo ângulo Q2, P0, P2. Ora, se esses ângulos forem iguais, como os triângulos Q1, P0, P1 e Q2, P0, P2 serão semelhantes. E vice-versa, né? Se os triângulos Q1, P0, P1 e Q2, P0, P2 são semelhantes, então aqueles ângulos são iguais. Se são semelhantes, eu devo encontrar valores iguais para essas razões. P1, Q1 dividido por P0, Q1. Isso vai dar um certo valor, né? E a outra razão, P2, Q2 dividido por P0, Q2. Vamos calcular isso. A primeira essa distância P1, Q1, o que é, né? É a diferença entre o y de P1 e o y de P0,
que é B. Então vai ser a diferença AX1 mais B menos B. E essa medida desse cateto horizontal, né, que vai de P0 a Q1, o que que é? É o x de Q1 menos o x de P0. Então isso daí é, o que que é? É x1 menos 0. Qual é o resultado disso? Isso já é uma coisa surpreendente, porque o resultado, então, nem depende do P1. Vai dar igual para todos os pontos que estiverem no gráfico dessa função. Não é? Eu até nem precisaria fazer outro. Eu já descobri, eu obtive um resultado que é independente do ponto escolhido sobre o gráfico dessa função. O outro é idêntico. Então, isso significa que o meu desenho está ligeiramente errado. Não é? Então, quer dizer que esses triângulos são semelhantes. Não, mas eu fiz assim de propósito mesmo. Quer dizer que os triângulos são semelhantes. Quer dizer que eles têm os mesmos ângulos. Quer dizer que o ângulo Q1, P0, P1 é o mesmo ângulo Q2, P0, P2 Q2, P0, P2 e os pontos, então, são realmente colineares. Tá? Bem, então, de qualquer forma, seja pela distância, como está no livro, ou por um argumento desse tipo, eu estou mais ou menos, estou convencido que o gráfico da função afim é uma reta. Agora, os coeficientes A e B são da maior importância. Não é? B eu já sei exatamente o que é. B é o f de 0. B é o f de 0. Então, está aqui o gráfico. B está aqui. Agora, vamos tentar descobrir o que significa esse A. Né? Primeira pergunta que eu faço é que nome que você dá para esse A? Aqui no Rio, todos os professores falaram que o nome desse A que eles chamam de coeficiente angular. Vamos ver se nos outros estados, se eles também falam coeficiente angular, porque nós temos aqui um comentário a fazer sobre isso. Veja aí, Patrocínio, como é que é aí em Campinas? O pessoal chama coeficiente angular, todo mundo? E Maria Alice, lá no Rio Grande do Sul? Enfim, é um nome bastante consagrado, mas eu quero dizer o seguinte: coeficiente angular. Angular sugere o quê? Muito bem, muito bem. Isso quer dizer que, por exemplo, se esse coeficiente for 1, vocês vão identificar esse ângulo como? Que valor? Se o coeficiente A for 1? 45 graus. Muito bom. Tudo isso está ótimo quando você está no âmbito da geometria analítica. Na geometria analítica não tem exatamente isso? Não se chama equação da reta também? Chama até equação reduzida, não é assim? Pois é. Qual é a diferença de estudar isso aqui ou estudar na área da geometria analítica? Te digo, na geometria analítica há uma coisa que é obrigatório que aqui não é. É a questão da graduação dos eixos.
Na geometria analítica, o 1, né, ou seja, o segmento que representa a unidade, é obrigatoriamente o mesmo nos dois eixos. Se não for assim, aí a sua geometria fica uma geometria diferente. Fica muito coerente, mas é diferente. Por exemplo, se você não graduar os eixos da mesma forma, um triângulo equilátero, portanto, com os três lados iguais, não terá os três ângulos iguais. Uma circunferência não será redondinha, será meio puxadinha, né? Então, o que faz nós termos essa noção de ângulo é o fato que na geometria analítica a graduação dos eixos é a mesma. Então, se você faz um quadradinho, né, um retângulo com lados iguais, a diagonal forma realmente 45 graus e esta reta, então, vocês dizem, né, que tem coeficiente angular 1. Porém, quando nós estudamos funções, nós estamos usando aqui uma ferramenta que vai ser utilizada não propriamente na geometria, mas sim em problemas práticos, em problemas contextualizados. Então eu posso ter perfeitamente um problema em que eu tenho uma caixa d'água e que ela já tem uma certa quantidade de água e eu abro uma torneira com vazão constante e continuo a encher a minha caixa d'água. Então eu tenho um gráfico que mostra no eixo X o tempo e no eixo Y, digamos, o volume de água que tem na caixa d'água. Isso quer dizer que, né, com o tempo vai passando, o volume d'água vai aumentando, aí alguém dentro da casa foi tomar banho e aí durante um certo período o volume aumentou, mas aumentou pouco. Depois a pessoa terminou o banho e o nível voltou. Enfim, eu vou usar funções afins em diversas situações da vida real. Ora, se eu estou examinando, estou marcando tempos nesse eixo e volumes nesse eixo, tem sentido você fazer a graduação com a mesma unidade? Possivelmente não, né? Porque, de repente, 1 hora ocorre aqui, estou fazendo o tempo em horas, né? Estou fazendo um volume em litros. Então, aqui já é, por exemplo, 200 litros. Então, quer dizer, o 1 do eixo Y é um negócio minúsculo. Portanto, num exercício, num problema que visualiza uma função dessa maneira, não tem sentido falar em ângulo, né? Porque ângulo aqui não quer dizer nada, certo? Então, por isso, nós, quando estamos falando na função afim, nós procuramos evitar o termo coeficiente angular, que vocês têm todo o direito de falar na geometria analítica. Nós falamos, e esse A ele pode ser chamado de inclinação dessa reta. É um termo propositalmente um pouco vago, mas inclinação, né? Vai dar a ideia da inclinação da reta. Não vou falar aqui que é a tangente do ângulo, porque isso não tem sentido aqui, não é? Ou ainda, uma melhor é falar em taxa. Taxa de variação, taxa de crescimento. Não é? Então, se eu tenho um exemplo de uma torneira enchendo uma caixa d'água, esse número A, né, chamado taxa de variação, ele vai me dizer, na unidade de tempo, quanto é que eu estou colocando de água na caixa. Né? É a taxa de crescimento do volume. É a velocidade, em outras palavras, com que esse volume está aumentando.
Belém fala coeficiente angular. Todo mundo fala coeficiente angular. É porque os livros falam coeficiente angular. Muito bem. Aqui. Depois nós vamos comentar na sexta-feira essas inúmeras perguntas que começam a chegar, algumas até agradecendo a dúvida, né? Porque é uma coisa que existe isso, né? Então, o coeficiente angular, repetindo e encerrando, está diretamente ligado à obrigatoriedade, né, de ter a mesma unidade nos eixos, e quando isso é impossível, né, ou, enfim, o bom senso recomenda que se use uma escala conveniente, aí não se pode mais falar em ângulo. Muito bem. Taxa de variação, você pode usar também taxa de crescimento. Não é? Aí tem o professor que diz, mas se for, pode falar taxa de decrescimento, se for o caso, né, de eu ter a minha caixa d'água e ter uma torneira esvaziando, pode falar. Mas pode falar taxa sempre de crescimento, sabe que os economistas sempre falam taxa de crescimento. Aí, mas se diminuir, o economista fala crescimento negativo. Essa é a terminologia do economista. É sempre crescimento. Mas é negativo, ok. Então tá bem. Agora eu quero saber o seguinte. Onde é que você desenha, onde é que você visualiza A? O B você já enxergou onde ele está. B está aí. Cadê o A? Onde está A? Procura-se A. Onde é que eu posso enxergar concretamente assim? Este é A. Qualquer ponto da reta. Pode, mas eu não vou pegar qualquer não. Esse qualquer que você citou, eu vou pegar esse 1 aqui, ó. Aí, a partir de B, uma retinha horizontal. Observa quanto é que é f de 1. F de 1 é A mais B, né? Ora, mas isso aqui não é o B? É, né? Então, você acaba de saber onde está o A. Isto é A. Pronto. Então, A, esse coeficiente, né? Ele vai indicar exatamente o quanto subiu quando você andou uma unidade no X. Aqui na minha torneira enchendo o tanque, não é? Então, a taxa de crescimento é a quantidade de água por unidade de tempo. Litros por hora. Ou seja, no período de 1 hora, quanto é que o nível se elevou. Verdade? Muito bem. Então, quanto maior A, né, positivo, que você está vendo aqui, maior a inclinação da reta, quer dizer, ela mais rapidamente ela sobe, né, ela aumenta. Então, se o A for positivo, f é uma função crescente. Sabe o que é função crescente, não é? Como é que se explica isso direitinho? Se x2 for maior que x1, f de x2 maior que f de x1. O que acontece se o A for 0? F fica estável, não fica constante. E se o A for negativo, f é decrescente. Então, tá aí, esse é o básico da função afim. O gráfico é uma reta, a função é definida por uma expressão do tipo ax mais b, e exatamente o que significam os coeficientes A e B. Em problemas práticos, esse B é comumente chamado de
valor inicial, B, é o f de 0, né? Quer dizer, eu comecei dali, quando eu liguei o meu relógio, estou começando a partir daí. E o A, se olhar para o gráfico, é a inclinação da reta, ou, em problemas contextualizados, é a taxa de variação, ou taxa de crescimento, etc. Vamos lembrar do Paulo César. Vamos olhar para esse desenho, né, que representa uma função de taxa positiva. Função definida daquela maneira, né? F de R em R. Essa função é injetiva? Vamos lembrar o que é função injetiva e responder, é injetiva? Sim. A função injetiva, recordando, o que é isso? Quando valores diferentes de x possuem imagens diferentes, é claro, né? Só olhar toda função monótona injetiva, né? Quer dizer, sempre crescente ou sempre decrescente. É sobrejetiva? Qualquer que seja um real que eu escolha aqui, sempre você vai encontrar um x que tem essa imagem? Lógico, né? Equivale a você pegar um ponto do eixo y, traçar uma reta horizontal até o gráfico e descer perpendicularmente, você acha o x que tem aquela imagem. Muito bem, então tá certo. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos falar um pouquinho da função linear. Função linear é o caso da função afim, em que o b é 0. Portanto, o gráfico, né, de uma função linear é uma reta passando na origem. O A, mesma coisa, tem o mesmo significado. E a função linear é um modelo para os problemas que envolvem uma palavra importantíssima chamada proporcionalidade. Então, volta e meia, nós aqui estamos envolvidos com análises e críticas de livros didáticos, né, do mercado. É uma atividade muito importante. As perguntas todas estão ótimas, a gente vai responder na sexta-feira. Só uma aqui de Rio Grande, um professor de Rio Grande. Também vale dizer que o A é igual a tangente do ângulo entre a reta e a horizontal. E respondo o que eu já tinha falado antes, que é verdade se os eixos estiverem graduados com a mesma unidade. Bem, mas vamos lá. Então, a questão da proporcionalidade aparece nesses livros que nós usamos, vocês usam, e com diversas abordagens e definições, umas mais claras, outras totalmente obscuras. Então, eu queria, em um minuto, um exercício mental para que vocês, então, me dissessem, ou dissessem para o seu colega do lado, como é que você explica o que são grandezas
proporcionais, duas grandezas proporcionais. Antes que você pense, aqui quando eu falar em grandeza, vamos pensar em coisas positivas, tá? Tempo, massa, volume, temperatura, qualquer coisa dessas, né? Positiva, para facilitar a ideia, né? Então, como é que você explica para o seu aluno? Olha, X e Y nesse caso são proporcionais. O que é isso? Pensa que você está explicando para o seu aluno, que tem 13, 14 anos de idade, digamos, 14 anos de idade. Sim, você está usando a mesma palavra. Ela disse, são grandezas que crescem na mesma proporção. Para quem não sabe, continua sem entender. Variam de acordo, tem que explicar um pouco melhor, variam de acordo com a mesma razão. Vamos dar um exemplo. O preço do feijão é proporcional à quantidade de feijão, ao peso o preço é proporcional ao peso? Por que é proporcional? Por que você acha que é proporcional? Porque quanto mais feijão, maior o preço, é isso? Muito bem. A razão entre o quê? Melhorou. A razão entre a quantidade e o preço é constante. Diga. Mas aí você teria que comparar com alguma outra coisa, né? Falar que eles são proporcionais. Não, são duas. É o preço do feijão e a quantidade do feijão. Preço e quantidade. Então, mas aí, por exemplo, se o preço se eu comparo o preço com a quantidade, eu tenho que comparar com uma outra coisa para falar que eles são proporcionais. Não mesmo. A proporcionalidade é exatamente entre duas coisas, inicialmente. Depois nós vamos fazer uma grandeza ser proporcional a várias outras. Por enquanto eu tenho duas. Significa que se eu dobrar a quantidade de feijão, eu vou dobrar o preço. Estamos convergindo. Aqui no Rio de Janeiro falaram assim, antes que eu diga, eu quero instigar vocês com um exemplo. Imagine o seguinte, quando você anda de táxi, quanto mais você anda, mais você paga, evidente. Andou mais, pagou mais. O preço que você paga pelo táxi é proporcional à distância percorrida? Mas vocês me disseram que proporcional é quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. E é verdade. Porém, mantendo a mesma razão. Bom, isso vocês estão acrescentando agora, Porém, mantendo a mesma razão. Então, isso, vamos dar tá aqui, a coisa está um pouco agitada. Eu volto e a nossa discussão, que é muito importante, por isso não quero passar muito rápido, que é uma coisa muito arraigada no professor, nos livros, que é a questão da proporcionalidade significa que quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Isso é que são proporcionais. E nós que já estamos chegando à conclusão que não é bem assim, e vamos ver nos outros estados como é que cada professor realmente ensina isso para os seus alunos. Quer dizer, no táxi, apesar que quando a distância aumenta, o preço aumenta, você diz que não é proporcional ou é proporcional? No feijão, quilo de feijão a R$3, quer dizer que o de 5 quilos vai custar 15, da mesma marca, igualzinho, ele pode custar 12. Não. Ele não aumentou proporcionalmente, estou falando. Bom, aí já é uma outra questão. Vamos pensar naquele feijão que vem naquele saco
em que você faz o peso, né? É. Aí você bota na balança, o cara diz assim, 1,5 kg, tanto. Aí o outro botou assim, 2,2 kg, tanto. É nesse sentido, tá? Sem as promoções e preço de embalagem, nada. A questão do táxi é que o táxi já tem um começo, já tem uma taxa. Ela não é linear, porque o táxi já começa com preço. Foi ótima essa interferência. O táxi não é linear porque tem a bandeirada. Pois é, então no táxi não vale essa história que vocês estão falando da razão ser constante. Não é? Da mesma maneira, na minha caixa d'água, se ela já contém uma certa quantidade de água e eu ligo a torneira para aumentar o volume, é verdade que quanto maior o tempo que passa, mais volume eu tenho lá dentro. Mas também não é proporcional, porque já tinha um V0, né? Já tinha um volume inicial. Pois é, aí eu já recebi respostas. Aqui eu não ouvi, mas certamente alguém deve ter pensado em explicar da seguinte maneira. Duas grandezas x e y são proporcionais quando elas estão ligadas por uma equação do tipo y igual a k vezes x, onde esse k é uma constante. Tá certo isso? Duas grandezas x e y são proporcionais quando elas estão ligadas através de uma equação desse tipo, onde a letra k representa uma constante. Isso está certo, isso é a mesma coisa que dizer que a razão, né, entre elas é constante, então está perfeito. Só que essa fórmula, nem sempre ela é visível no problema que eu tenho em questão. Vamos dar um exemplo disso, geométrico. Eu tenho aqui duas semirretas, OX e OY, e uma reta qualquer aqui. Então eu vou fazer o seguinte desenho. Eu vou traçar retas paralelas à reta Z. Então, aqui a reta R é paralela à reta Z. Essa reta corta OX no ponto A e corta OY no ponto B. Seja X a medida de OA e Y a medida de OB. Pergunto. Nesse desenho, x e y são proporcionais? A reta R pode se movimentar, ok? Mantendo-se paralela a essa. Então, movendo a reta R, x e y têm tamanhos diversos. É verdade que quando x aumenta, y também aumenta. A pergunta é mais sutil. É se x e y nesse desenho se são proporcionais. Ah, grande. Então, acho que estamos chegando. O pessoal aí dos estados também está chegando a um critério de quando é que você detecta quando duas grandezas são proporcionais, independente de fórmula, né? Porque, nesse caso, a fórmula que relaciona x e y não está visível. É uma fórmula obscura. Daqui a pouco vocês vão descobrir qual é, mas, por enquanto, não sabemos. Muito bem. Então, vem a solução de tudo, que é quando duas grandezas x e y são proporcionais.
Para detectar isso, é um critério muito simples, que é o seguinte: você tem as duas grandezas x e y que se referem a algum problema que você tem aí na sua frente. Você pensa se duas grandezas são proporcionais, se acontecer o seguinte: se você dobrar a primeira, você constata que a segunda dobrou também. Verifique se quando você triplicar a primeira, se a segunda também triplicou. Se isso acontecer, né, se cada vez que você multiplica uma das grandezas por um número natural, verifica se a outra também está multiplicada pelo mesmo número natural. Se isso acontecer, as grandezas são proporcionais. Então basta isso. Não é questão de se uma cresce e outra cresce, não. É questão de verificar que se uma for multiplicada por um número natural, a outra também deve aparecer multiplicada pelo mesmo número natural. Então esse teste é infalível. É isso exatamente o que caracteriza figuras proporcionais, grandezas proporcionais. Então, no exemplo do táxi, claro que você detecta logo que não é proporcional. As grandezas não são proporcionais, porque o fato de você dobrar a distância percorrida absolutamente não vai ser o dobro do preço. Porque a bandeirada já destruiu essa questão toda. Não é? Na questão da caixa d'água com a torneira enchendo, exatamente a mesma coisa. O feijão, sim. Não é? Eu comprei uma certa quantidade, não importa qual, de feijão, paguei um certo preço. Se eu dobrar a quantidade, eu vou pagar o dobro. Se eu triplicar a quantidade, vou pagar o triplo. E nesse desenho aí, x e y são proporcionais? De acordo com esse critério que eu acabei de falar? Sim. Porque se eu dobrar x, o que acontece com y? Vai dobrar y também. É facílimo de demonstrar isso por uma congruência, né, de triângulos. Se eu triplicar x, triplica y. Bem, por que basta a gente fazer essa verificação para os números naturais? Pois é. É porque existe um teorema que garante que se eu multiplicar uma das grandezas por qualquer número real, a outra também fica multiplicada pelo mesmo número real. Então isso é fácil de você ver para números naturais, mas não é fácil de ver para números reais. Isso faz parte de um teorema chamado teorema fundamental da proporcionalidade. Esse é um teorema difícil no contexto da matemática elementar. Eu acho que é o nó. É onde todas as dificuldades que nós possamos ter convergem exatamente nesse ponto. Uma coisa, quais são as dificuldades que eu digo que a gente encontra na matemática elementar? A primeira delas ocorre no que os livros chamam de teorema de Tales. E quando você tem retas paralelas, é provar que a razão A sobre A' é a mesma razão B sobre B'. Quando A e B são comensuráveis, já ouviram falar nessa palavra por um acaso, comensurável? Pois é. Então, quando A e B são comensuráveis, a demonstração é uma moleza, porque
eu consigo achar um submúltiplo de A que cabe um número inteiro de vezes em B. Aí traçando paralelas, a quantidade de pedacinhos que eu tiver em A é a mesma quantidade de pedacinhos diferentes entre si, que eu terei em A'. A quantidade de pedacinhos que cabem dentro de B vai ser igual do outro lado à quantidade dos pedacinhos de tamanhos diferentes em B', e essa razão é imediata. Porém, quando A e B não são comensuráveis, esse argumento não pode ser utilizado. Isso ainda vale, mas a explicação não é fácil de dar para os alunos digamos, da 8ª série. Então, no âmbito da 8ª série, o teorema de Tales pode ser e deve ser explicado no âmbito, no caso em que A e B são comensuráveis. Quanto ao caso geral, aí se diz honestamente, olha, isso fica um pouco para mais tarde. Outro tipo de dificuldade que a gente encontra na matemática elementar é a área do quadrado. Por que que a área do quadrado é A ao quadrado? É uma coisa muito difícil. Porque se um quadrado tem lado 2, que a área dele é 4, é óbvio. Mas absolutamente não é claro por que que quando o lado do quadrado for raiz cúbica de 2, por que que a área dele é raiz cúbica de 4? Isso é verdade. Mas a explicação não é fácil. Então, esses problemas sérios essas dificuldades que de vez em quando a gente encontra na matemática elementar, eu vou dizer até que todas elas, essas dificuldades, elas estão ligadas a esse teorema aqui. Resolvendo uma vez, tendo demonstrado isso aqui, aí tudo que vem depois é moleza. Bom, teorema fundamental da proporcionalidade, então, ele está demonstrado no livro, evidentemente. Vamos citar como é que ele fala, né? Ele diz assim, F... como eu disse, a gente vamos falar só de grandezas positivas, tá? Então, vamos imaginar que isso aqui, que F é crescente. Então, vamos supor que nós verificamos aquilo que eu falei antes, né? Que multiplicando uma das grandezas por um número natural, eu constatei que a outra ficou multiplicada pelo mesmo número natural. Entendem isso, né? Então, se quando eu multiplico n por um número natural, então f de x, né, que é o y, apareceu multiplicada pelo mesmo número natural. Então, esse teorema diz que se eu multiplicar x por um número real qualquer, está tudo real positivo aqui. Então, esse é o teorema fundamental da proporcionalidade, que, então,
me dá um descanso, porque basta testar para números naturais que esse teorema garante que o resultado vale para qualquer real. Tá? Demonstração. Não vou fazer aqui, mas está no livro. A partir desse fato, vamos chamar de K, ou uma letra qualquer, F de 1. Então eu vou trocar essas letras, né? C e X são números reais positivos quaisquer. Então, no lugar de C, eu vou escrever K. E no lugar de X, eu vou escrever 1. Então, do lado direito, no lugar de C, eu escrevi K. E aqui eu tenho F de 1. Não. No lugar de C, eu vou escrever X. E no lugar daquele X, eu vou escrever 1. Ok, ficou melhor assim. Aqui está, né? Isso aqui é o que eu chamei K. E agora eu tenho que f de x é kx, ou seja, uma função linear. Quero dizer também que o que eu chamei de proporcionalidade, entendam proporcionalidade direta, tá? Então, toda vez que eu falar proporcional, e vocês também, proporcional quer dizer proporção direta. Porque tem a inversa também, que é a mesma coisa, só que quando multiplica, divide. Pois é, então, onde é que nós ficamos? Ficamos no seguinte, que eu já sei dizer exatamente, já sei detectar quando duas grandezas são proporcionais, que basta fazer o teste, né, de números naturais, e que isso vale, né, para qualquer real, e que o modelo matemático, né, para você modelar as situações de proporcionalidade é a função linear. Uma outra coisa que eu preciso falar logo, antes que eu me esqueça, é o seguinte, provar o seguinte teorema. Se uma grandeza é proporcional a duas outras, proporcional, lembra, é diretamente proporcional, então é proporcional ao produto delas. Por exemplo, a torneira que enche a minha caixa d'água. Eu posso imaginar o seguinte, que a quantidade de água que ela coloca lá dentro é proporcional ao tempo em que eu deixo a torneira ligada.
mas também essa quantidade de água que vai entrar dentro da minha caixa d'água é proporcional à vazão da torneira. Ou seja, se eu abrir um pouquinho, cai pouco. Se eu abrir muito, cai muito. Então, a quantidade de água que vai ter lá no final da minha caixa d'água, ela está dependendo, no fundo, de duas outras coisas. Do tempo em que eu vou deixar a torneira ligada e da quantidade de água que a torneira vai botar lá por minuto, digamos. Né? Então, há diversas situações em que uma grandeza é proporcional a duas outras grandezas independentes. E esse teorema, isso aqui é um teorema, diz que é proporcional ao produto delas. Por quê? Por quê, né? Bom, nós vamos resolver esse problema. Não vamos fazer a demonstração, mas praticamente vamos fazer dentro de um exemplo. Essa aula não está muito típica da que eu gosto, porque está muito teórica, né? Tem pouco exemplo. Por exemplo, como exemplo, eu quero saber por que para calcular a área de um retângulo eu multiplico a base pela altura. Aí você vai, mas é claro, porque se a base de um retângulo mede 4 e a altura mede 3, aí eu divido em quadradinhos, acho 12, que é o produto 4 vezes 3. Essa explicação a gente pode dar até a criança que tem assim uns 8 anos. Porque como você faz uma comparação com a unidade, essa comparação ela varia bem na proporção, tanto para a base quanto para a altura desse retângulo. Entenda que você está usando a própria palavra desconhecida na explicação que você está dando. É exatamente isso que nós estamos propondo a demonstrar. Então, quando x e y são números inteiros, moleza. Se x e y são números racionais, beleza. Por que é fácil quando x e y são números racionais? Porque, por exemplo, x eu posso... Se são números racionais, eu sempre posso escrevê-los com o mesmo denominador, não é verdade? Dois números racionais, eles podem ser escritos como em forma de fração, com numerador e denominador inteiros. E se eu tenho duas frações, evidentemente, eu sempre posso escrevê-las com o mesmo denominador. Tiro o MMC e acabou essa história. Né? Então, é só dividir a unidade em pedacinhos de 1 sobre n. Esses pedacinhos cabem m vezes em x, n vezes em y, está claro, está dividido. Mas a abordagem é o seguinte, se esse x aqui for raiz cúbica de 4 e o y for logaritmo de 2, por que multiplica ainda assim, se não for possível a divisão, né? Se x e y forem incomensuráveis? A explicação é devido a este fato aqui. Isso vale para todo C e para todo... Está escrito lá no cantinho? Vou botar aqui de novo. Então, façamos assim.
Então, vou representar dessa maneira a área do retângulo de base x e altura y, tá? Eu vou fazer duas perguntas. Fiz duas perguntas e eu peço que vocês respondam. Então, eu tenho ali uma função de duas variáveis, né? Em outras palavras, eu tenho uma grandeza chamada área, grandeza positiva, que depende de duas outras. E eu quero saber se essas duas outras grandezas x e y como se comportam. Quero saber primeiro se a área é proporcional à base do retângulo. Quando eu falo isso é para imaginar que o y é constante, que a altura é constante, né? Então, área e x, se são grandezas proporcionais. Quero saber se a e y são também grandezas proporcionais. Qual é a resposta? Para as duas? Sim, para as duas. Como é que eu tenho certeza que eu acertei? Pelo seguinte: para verificar se a área de um retângulo é proporcional a x, você simplesmente dobra a base e verifica se a área dobrou. Sim. Triplica a base e verifica se a área triplicou. Sim. Basta isso? Basta. Porque o teorema, nosso famoso teorema, garante uma coisa que você não consegue enxergar. É que se você multiplicar a base por raiz de 7, a área vai ficar multiplicada por raiz de 7. Isso você não consegue ver, mas é o teorema que por trás está te garantindo isso. A mesma coisa ocorre em relação a y. Então, mantendo agora x constante, se eu dobrar a altura, a área dobra? Sim. Se eu triplicar a altura, a área triplica? Sim. Basta verificar para números naturais, porque o TFP aqui significa Teorema Fundamental da Proporcionalidade, hein? TFP garante que se você multiplicar y por qualquer número real positivo, a área ficará igualmente multiplicado pelo mesmo número. Ok, uma vez tendo respondido isso, agora o resto é manipulação. Manipulação é conta. Veja. No lugar de x, vou escrever x vezes 1. Mas, numa expressão desse, quando eu tenho um produto, não é? Essa fórmula garante que eu possa tirar um deles e escrever aqui do lado de fora. Então, isso daqui pode ser escrito como sendo x vezes a de 1y. Mas se é proporcional a y, escrevendo na forma y vezes 1, né? Se é proporcional a y, então, se eu tenho um produto aqui, né? Qualquer uma das letras, digamos assim, eu posso retirar e escrever isso. Agora, vamos interpretar o que significa essa expressão que está aqui no final. É a área de um retângulo de base 1 e altura 1. O que é isso? É a unidade de área, é a área do quadrado unitário. Não é?
é aquilo que nós definimos como unidade de área. A área do quadrado de lado 1. Esta é a área que vale 1. Por definição. Então, a área de um retângulo é realmente o produto da base pela altura, quaisquer que sejam as medidas comensuráveis ou não da base e da altura. É claro que, né, esse fato que está mostrando esse teorema também, que se uma grandeza é proporcional a outras, é proporcional ao produto delas. Isso é que vai permitir a gente resolver os problemas que, claro, vocês vão fazer, é inevitável, né? Tantos trabalhadores durante tanto tempo constroem tantos quilômetros de uma estrada em tantos dias. Lembra desse negócio infernal? Pois é, há duas maneiras de fazer isso. Ou entendendo o que está fazendo, ou simplesmente chutando loucamente que o aluno vai decorar sem entender coisa nenhuma, né? Então, pelo menos vocês devem fazer, e vão nos mostrar aqui, mas tendo por trás, né, por que essas coisas estão sendo feitas. Quero dizer duas coisas. Primeiro, é que nesses problemas de tantos trabalhadores constroem tantas casas em tantos dias, é que nós tomamos umas liberdades que não são escritas, mas que a gente deve considerar. Primeiro, que todos os trabalhadores têm a mesma capacidade de trabalho, que têm o mesmo tipo de produção. E, no caso, quando envolve tempo, há limites em que o bom senso tem que prevalecer. Se 10 trabalhadores constroem 2 casas por mês, 10 trabalhadores, 2 casas por mês. É claro que se eu botar 20 trabalhadores para fazer as mesmas 2 casas, eu vou ter um tempo a metade. É razoável. Mas se eu botar 400 mil trabalhadores, eu não posso esperar que eles construam em 1 segundo. Então essa questão de você multiplica e tal, tudo isso tem que ter um certo bom senso, senão fica ridículo. Não é? Então, você pega a população da China, bota ela para construir uma casa, e aí em 1/10 de segundo está feita a casa. Não pode. Não é? Então, esses problemas são bons, é inevitável, já eram feitos há centenas, há milhares de anos, continuam a ser feitos hoje, vão ser feitos no futuro, mas tem que ter um bom senso na hora de resolver. Segunda coisa é que tudo que eu falei tem a proporcionalidade inversa. A proporcionalidade inversa é a repetição de tudo que eu falei na última meia hora, só que quando você multiplica uma das grandezas por um número natural, a outra fica dividida pelo mesmo número natural. Não basta dizer que quando uma cresce, a outra decresce. Não é isso. É quando uma for multiplicada, a outra fica dividida. Então, para fazer o teste, quando você multiplica o x, né, por um número natural, você constata que o f de x aparece dividido pelo mesmo número natural. Aí vem o teorema fundamental da proporcionalidade, que diz que isso pode ser escrito para qualquer, no lugar de n, pode botar qualquer número real, e o modelo, né, esse modelo aqui,
para proporcionalidade inversa, a função que vai ser utilizada é essa. Então, na proporcionalidade direta, constante de proporcionalidade vezes a nossa grandeza, e na proporcionalidade inversa, dividido por. Nos exercícios, nós vamos ter, por exemplo, meio minuto. Vocês se lembram como é que é a lei da gravitação universal? Lembra desse negócio da física? Lei da gravitação universal? Diz assim, matéria atrai matéria, quer dizer, uma força, né? Diz assim, na razão direta, na proporcionalidade direta das massas e na proporcionalidade inversa do quadrado das distâncias. Matéria atrai matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias. Como é que essa frase, né, que foi proferida há 400 anos atrás, como é que ela é entendida, não só naquela época, quanto hoje? Então, a lei da gravitação diz assim, matéria atrai matéria, então, quer dizer, a força de atração é uma coisa que depende de 3 ingredientes. 2 massas das coisas e a distância entre elas. Então, é diretamente proporcional a uma das massas. Bom, então, há uma constante de proporcionalidade. É proporcional a uma das massas, é proporcional a outra massa, então é proporcional ao produto. Por aqui. Isso aí. E é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso. Então, essa é a fórmula que rege a gravitação do nosso universo. Em palavras, matéria atrai matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias. Então, é exatamente isso que é a fórmula correspondente. Uma constante, chamada constante de proporcionalidade, diretamente proporcional às massas, então proporcional ao produto, e inversamente proporcional, não à distância, mas sim ao quadrado da distância. Ok, obrigado então. Vamos aos exercícios depois do almoço. Boa pergunta. Não sabemos quais são, mas eu vou dizer... o pessoal dos estados recebeu. Os exercícios do Elon é que eu não sei, mas os meus são os seguintes. Capítulo 5. Anota aí. 3, 6, 7, 11 e 20. Do capítulo 4, não, já foi escolhido, eu que não tenho aqui, mas vocês vão ter nas salas, assim que vocês entrarem, vão ter lá, ok? Obrigado então, grande abraço.